Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Luiz Eduardo, consultor de empresas, e como mentor de carreira tenho contribuído para que profissionais técnicos atinjam sucesso em cargos de gestão. Eu vou responder aqui 3 perguntas que eu recebo muito no LinkedIn a respeito de carreira e que pode ser muito útil para você que está me ouvindo agora. Então a primeira pergunta: Luiz Eduardo, não tenho dinheiro para investir em uma pós-graduação. Como posso continuar evoluindo na carreira mesmo assim? E eu respondo o seguinte: provavelmente o que você precisa não é de um diploma. Provavelmente o que você precisa é começar a aplicar o que você já sabe. Um diploma, um curso, ele é importante normalmente para você ingressar na área, mas ele não é determinante para você continuar evoluindo na carreira. Então, por exemplo, precisa ser engenheiro para ter tal cargo. Você é engenheiro? Ah, precisa ter pós-graduação para subir para o próximo nível? Muito provavelmente não. O que vai determinar é o teu resultado, é como você aplica aquilo que você conhece. Existe um problema que eu identifico no mercado profissional, que eu chamo de síndrome da frustração da pós-graduação. Que é o seguinte: a pessoa vai, faz uma pós-graduação e fala, agora eu vou ser promovido, e não vai. Não tem vaga para todo mundo que faz pós-graduação, e independente da situação do momento agora, que deve ter tido uma queda por causa da quarentena do Covid, mas forma-se muita gente em pós-graduação todo ano, o ano todo. E nem todo mundo é promovido. Então essa síndrome da frustração, que é uma terminologia que eu uso, é o seguinte: a pessoa chega lá com o diploma debaixo do braço e fala, acabei a pós-graduação, agora eu vou ser promovido. E não vai ser. A vida continua. É mais ou menos parecido com o problema do retorno das férias, né? Você chega lá e toma um choque de realidade e fala, não, tá tudo igual. E aí você adquiriu mais conhecimento, e espero que de fato tenha aproveitado e adquirido mais conhecimento, investiu dinheiro, investiu tempo, e as coisas não acontecem. Então inverta o processo. Aplique tudo que você consegue, seja o melhor profissional que você consegue ser, com aquilo que você já sabe, e esqueça, a pós-graduação é uma coisa que vai ser complementar numa necessidade específica sua. Tenha em mente que existem inúmeras outras formas de aprender que pode te ajudar em necessidades muito mais específicas suas. São as mentorias, por exemplo, mentorias profissionais, são cursos específicos que tem até gratuito na internet, livros, tem 1000 maneiras de você aprender, melhorar, continuar aumentando sua capacitação, sem passar por essa pressão que é, preciso fazer uma pós-graduação, senão eu não consigo evoluir na carreira. Pense mais na sua carreira especificamente, quais são as suas necessidades. Consiga e preste atenção nos feedbacks, mesmo naqueles informais que você recebe, e transforme isso em busca de conhecimento específico. Você vai ser muito mais feliz contra isso. Absolutamente, eu não sou contra a educação formal, obviamente que não. Ao contrário, eu fiz algumas pós-graduações para trabalhar naquilo que eu trabalho hoje, nisso que vocês estão vendo. Mas eu tomei um puxão de orelha uma vez de uma mentora minha, que quando eu era gerente de banco, e eu contratei uma mentoria porque eu queria organizar minha carreira, organizar minha cabeça, e comentei com ela, eu quero ser consultor e estou pensando em fazer um curso tal, tal, tal. Ela me falou o seguinte: Luiz Eduardo, consultor você já é. Quando que você vai parar de estudar e começar a aplicar? Então, cuidado com isso, cuidado. É importante, o conhecimento é muito importante, mas o conhecimento é importante, a aplicação do conhecimento é importante. O diploma, nem tanto. Tá certo? Então, espero que tenham entendido bem minha resposta aí. Vamos lá para a segunda pergunta. Luiz Eduardo, meu trabalho atual não me reconhece, mas não tenho condições para sair dele e procurar uma carreira melhor. O que fazer? Eu vejo aí um certo vitimismo. Meu trabalho atual não me reconhece. Será que não reconhece mesmo? Será que é a responsabilidade da empresa, do trabalho, do chefe, ou é a nossa própria responsabilidade com a nossa carreira? Então eu respondo aqui para a pessoa que me mandou essa questão. Você tem certeza que isso não é uma desculpa verdadeira?
Pode ser que você não está conseguindo ter os seus objetivos e tal, e é uma desculpa para você falar, ó, eu não sou reconhecido, então eu fico aqui, vou fazendo o meu, e se coloca em posição de vítima. Cuidado, assuma a rédea, assuma o controle da sua carreira. Por enquanto, seja o melhor profissional que você puder ser nessa sua área. Se não está tendo oportunidade, se a empresa não te reconhece, pelo menos seja a pessoa que ninguém vai questionar se você merece estar naquele lugar ou não. Tem situações em que um gerente, por determinada necessidade específica de família e dificuldades pessoais, não quer assumir um cargo de diretor, por exemplo. E aí, quando ele recebe o convite, ele prefere não assumir aquele cargo maior. Eu estou falando exatamente o contrário da pergunta. E aí, as pessoas perguntam para mim, e agora? O que vai acontecer com a minha carreira? Eu vou ficar estagnado? Eu falei, não, continue sendo o melhor gerente possível, merecedor de ser lembrado todas as vezes. O que acontece no caso dessa pergunta, que eu acho que o meu trabalho atual não me reconhece, mas não tenho condição para sair dele, é uma espiral de negatividade. O meu trabalho não me reconhece, eu não tenho possibilidade de sair dele, eu vou me desmotivando, a minha entrega, a minha qualidade de trabalho vai diminuindo, capacidade de entrega tal, vai diminuindo, ainda que inconscientemente, e aí se perpetua numa situação de que não vai ser reconhecido nunca. Então, eu digo o seguinte, defina exatamente o que você gostaria de fazer. Às vezes, as oportunidades não estão naquela empresa, naquela situação que você, naquela profissão que você está exercendo ali. Mas você pode estar interagindo com o cliente e se você demonstrar entusiasmo, vibração, se demonstrar uma entrega de qualidade e tal, pode ser aquele cliente que vai te convidar para te dar a oportunidade que você está esperando. O problema é que a gente se abate numa situação dessa e começa a refletir isso para fora. Então, não só a empresa não reconhece na gente aquela possibilidade de trabalho, aquela possibilidade de evolução, como o entorno todo percebe. E eu tenho certeza que na grande maioria das vezes é involuntário. A gente acha que está sendo injustiçado. Quando eu falo do vitimismo, é característica do ser humano, não estou criticando especificamente uma pessoa ou outra. É natural a gente terceirizar, procurar responsáveis pelos insucessos nossos. Então eu falo o seguinte, assuma a rédea, mais uma vez, tenha em mente que quem faz sua carreira é você. Se a conclusão for que a empresa não serve mesmo, aqui não vai ser aqui, você tem que tomar uma decisão drástica. Quando o meu seguidor aqui fala, eu não tenho condições para sair e procurar uma carreira melhor, eu penso que tipo de condição que é? Se for assim a diferença entre, eu vou ser drástico aqui, mas entre comer e não comer, não vai fazer loucura, fica lá e espera uma situação. Mas vai ter um momento que a melhor decisão vai ser, eu vou me demitir e procurar um emprego. Ainda não tenho. Se você não consegue procurar uma coisa melhor para você, estando lá, às vezes não dá, porque o tempo e as condições de local, de disponibilidade de internet, por exemplo, não é possível. E você fica infeliz. Vai perpetuando uma sensação de que você está sendo injustiçado e que isso certamente quebra a tua produtividade. Tem que ter coragem para falar, não, eu vou me reposicionar. E aí, se for o caso de negociar com família, com esposa, com marido, com pais e mãe e tal, faça isso, mas tome uma decisão. Porque esse círculo que a gente entra quando acha que está sendo injustiçado porque não consegue demonstrar, ele abala de tal maneira que pode ser irreversível. A pessoa entra numa crise de autoestima que acha que não é capaz e, como eu falei lá no começo da resposta, tem quem pôr a culpa. Foi a empresa, foi o chefe, foi a situação, tal. Não, se mexe, tira a cabeça para fora da água, enxergue o cenário, escolha o teu rumo e segue. Vai, toma a direção e faz tudo o que você puder fazer
para ter sucesso na carreira. Eu tenho certeza que o sucesso não é uma coisa que escolhe algumas pessoas. São pessoas que escolhem o sucesso. Eu não tenho dúvida disso. Então, quando você falar, eu quero seguir minha carreira e quero ter bens patrimoniais, bens, valores financeiros, eu quero ter condição de viajar, tudo, mas defina isso como importante para você e consiga, com base no seu trabalho, não no reconhecimento desse ou daquele e tal, que precisa, é importante, mas vai ser a partir das suas ações que isso vai aparecer, e não ao contrário. Não espere ser reconhecido para entregar. Entregue para depois ser reconhecido. E se não for em um lugar, vai ser em outro. Né? Porque às vezes tem empresas, tem líderes tal, que absolutamente não consegue olhar o entorno, não consegue ter essa visão de quem está de fato comprometido, de quem está de fato entregando. A coragem é o centro de tudo aí nessa resposta, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma terceira pergunta que tem bastante a ver com as duas primeiras aqui. Luiz Eduardo, sou bem formado, estou trabalhando em uma função aquém das minhas habilidades. Meus amigos estão em uma situação melhor que eu e não sei o que fazer para crescer na carreira. Você tem alguma dica? Sim. Primeiro, procure demonstrar as suas melhores habilidades, tudo que você sabe, tudo que você adquiriu nessa sua boa formação, mesmo numa função em que elas não são exigidas. O problema é que a maioria das pessoas se limitam a entregar, a fazer aquilo que elas são contratadas para fazer e não criam um diferencial. Então, assim, eu não estou falando para chegar e ir entrando onde não é chamado, não. Mas se disponibilize, mostre conhecimento, mas sem arrogância, sem querer se impor. Mostre que pode contribuir com muito mais do que aquilo que você está contribuindo. Ter a formação e aceitar um cargo abaixo, às vezes é contingência do desemprego, de um momento, de uma perspectiva de possibilidade, perspectiva de crescimento de carreira ou de visualização do cargo que não existia antes. Pode ser, mas uma vez que assumiu aquilo e toda a tua habilidade, todo o teu conhecimento, aquilo que você aprendeu na faculdade, que você foi investir tempo e dinheiro, não está sendo exigido, coloque isso na mesa, use assim mesmo. Você pode contribuir com muita gente, pode de fato criar um diferencial e com isso ser percebido. A outra coisa que eu ressalto aqui é não se compare com seus amigos. Principalmente em momentos de redes sociais, de muito oba-oba e tal, a gente vê muito o resultado que as pessoas demonstram, mas não vê as agruras do processo, não vê as dores, não vê as dificuldades que eles têm. Então eu conheço, por força de função, eu conheço muitos profissionais que têm um sucesso relativo, um sucesso no sentido de estar num cargo de expressão, de ter um bom salário, de ter benefícios diferenciados em relação à média, e estão procurando outra coisa para fazer, estão procurando outra empresa para trabalhar, porque se sentem pressionados, se sentem em aspectos muito pessoais, muito particulares, as pessoas não estão contentes com aquilo que estão fazendo, certo? No extremo, as pessoas não estão felizes. Então, comparar o cargo e o salário que a gente às vezes estima que o outro ganha, primeiro que tem isso também. Às vezes a gente acha, o cara tá bem pra caramba, e não tá. O salário que a gente acha que é 3 vezes maior que o nosso é igual ou às vezes um pouquinho só maior. Mas isso não é tudo. O problema é, as pessoas estão felizes naquele cargo, e isso é só para você, para falar, não se compare. Não é que eu estou querendo diminuir o que os outros conquistam, não. Né? Tem gente que está muito bem, muito feliz e evoluindo, e é isso que a gente busca, é isso que eu desejo para você que está me ouvindo. Mas não busque comparação com terceiros. Você tem que definir qual é o teu objetivo, certo? O seu diferencial não pode ser bem formado. Ser bem formado não resulta em nada para a empresa. O seu diferencial tem que ser percebido
na sua capacidade de entrega, de colaboração, de cooperação com seus colegas, com seus líderes e tal. Então faça isso, independente do cargo que você ocupe, mira lá onde você quer chegar, mesmo sendo na própria empresa, e de preferência assim, porque você já é conhecido, você já conhece a empresa. E se tem possibilidades, se você vê perspectiva lá dentro, mira naquilo que você quer e fala como eu posso contribuir para o resultado dessa área, desse gestor, e se disponibilize contribuindo de fato, contribuindo de verdade. Falar sobre a formação não ajuda. Aliás, muitas vezes demonstra uma certa arrogância, uma certa prepotência, é meio que uma carteirada. Ó, eu tenho isso. Não é assim. Mostre primeiro o que você pode fazer e faça. Faça de verdade, faça de boa vontade. Eu não vejo maneira disso dar errado. Porque normalmente as empresas buscam o profissional pela formação, buscam o profissional pela descrição do cargo que foi aberta a vaga lá, mas lá dentro, na hora que vai acontecer as promoções e tudo mais, o que vale é o que cada um está fazendo de fato, a entrega que cada um faz e como isso contribui para a empresa como um todo. Se a empresa não é assim, e às vezes, tem que ser amiguinho de não sei quem e tal, você não gosta disso, eu também não gosto disso, não é essa empresa. Né? Eu sou muito honesto com isso, e eu mesmo mudei de empresa algumas vezes na carreira, não muitas, mas pelo menos 3, porque na hora que eu não estava não estava satisfeito mais. Né? E sempre foi para melhorar, para evoluir, e não foi porque eu primeiro tive o convite, depois eu fui. Então, gente, nas 3 perguntas aqui, e eu vou responder eu vou repetir aqui só o conceito. Primeiro, que eu não tenho dinheiro para investir numa pós-graduação. Segundo, meu trabalho atual não me reconhece. E terceiro, eu sou bem formado, estou trabalhando em uma função menor do que as minhas habilidades adquiridas. Pense o seguinte, nas 3 respostas, cabe dizer o seguinte: assuma o leme, assuma o controle da sua carreira. Não culpe a falta de formação ou o excesso de formação. Muito menos a falta de reconhecimento, porque alguém devia ver o que eu estou fazendo. Se alguém não está vendo, e se não tiver falta de ética, não tiver nenhum tipo de deslealdade nisso, e eu sei, eu tenho certeza que na maioria das vezes não tem, é porque a gente não está conseguindo demonstrar. Como que demonstra? É contribuindo de verdade, estando disponível, de coração aberto, sabe? Então, assim, se eu sou o melhor cara do mundo na função que eu fui contratado para fazer, do primeiro minuto do meu horário até o último minuto do meu horário, não tem diferencial nenhum e não tem favor nenhum. Nem você espere nada da empresa, nem a empresa pode querer esperar nada de você. Ela vai te pagar o salário, fica tudo certo. Dá para viver 30 anos desse jeito, se aposentar na empresa. Nem é só isso mais, mas... E só não pode ninguém cobrar nada de ninguém. Então, tem empresa que cobra muito mais do que entrega, e aí vocês têm que saber se é essa a relação. E tem funcionário profissional que cobra da empresa coisa que não fez por merecer ainda. Então, no mundo do trabalho, no mundo capitalista, eu nem gosto de usar essa palavra porque pode mudar a conotação do que eu quero falar, mas no mundo profissional, primeiro você entrega, depois você reivindica. Não existe o contrário. Eu falava isso em relação a banqueiro. Para o banqueiro, primeiro você dá o resultado, depois você pede a estrutura, pede funcionário. Não, em qualquer lugar. Eu falava de banqueiro porque era a minha experiência. Hoje eu falo, em qualquer tipo de empresa, primeiro entregue o resultado, seja o melhor profissional que você puder ser, seja de fato aquela pessoa que faz a diferença para os seus pares, para o seu líder, para a sua empresa, para o seu cliente. Seja esse profissional. O sucesso não vai ser por acaso. O sucesso não vai ser, pode ser que aconteça. Se você fizer isso, você vai ter sucesso na sua carreira. Ok? Era essas perguntas que eu queria responder hoje. Esse é o recado para vocês.
Espero ter contribuído. Por favor, deixe comentários, mande perguntas e eu faço questão de responder a todos. Um abraço, muito sucesso, alegria e felicidade para vocês.